Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Eu preciso saber de uma coisa, você já é amigo Giassi? Não é, né? Mano, é amigo Giassi, já falei isso pra você, tô falando faz tempo. Tá bom? Meu aplicativo hoje cedinho já liberou aqui umas promoções incríveis pra mim, então você tá perdendo tempo. Seja amigo Giassi, baixe o aplicativo do Amigo Giassi, tenha total controle das suas compras na palma da sua mão e o mais bacana ainda, tá? Tem desconto especial para quem é Amigo Giassi, tá bom? Eu tô vendo aqui no aplicativo, tem descontos maravilhosos, eu escolho a loja, né? A minha loja é a loja 1. Tá vendo? Ó, tô vendo aqui, ó, tem café Starbucks 250 gramas com 15% de desconto. Isso é destaque lá no Amigo Giassi, tá bom? Lá no seu aplicativo. Tem Nescau achocolatado aqui, ó, Nescau, ó, por R$15,98. Pra quem? Pra quem é Amigo Giassi. Então tá perdendo tempo, não é Amigo Giassi ainda, demorou, tá bom? E o cara que tá aqui comigo com certeza faz muitos amigos, porque o médico é um cara que acaba tendo muitos amigos quando positivo o negócio, né, doutor? Quando que também ele dá umas notícias ruins, mas o cara que tá aqui comigo tenho certeza que traz muita notícia boa e segundo ele vai esclarecer pra mim, né, um dilema. Doutor Victor Rodrigues, ele é profissional, é gastro da GastroSlim. Doutor, que prazer ele receber, como é que tá, tudo bem? Tudo bom, mano? É um prazer estar aqui falando contigo e falando com nossos ouvintes. Doutor, olha aqui, trouxe você aqui pro seguinte, né? Nos últimos 5 anos, gourmetizaram a gordura no fígado. Ela foi gourmetizada. Agora você senta numa roda de amigos, né? Depois dos 40 anos, você tá rindo, sabe que é verdade, né? E aí o cara começa a dizer, não, mas eu tenho moderado, eu tenho leve, eu tenho não sei o quê, e ninguém dá bola pra isso, doutor. E a gordura no fígado é um perigo. É verdade, mano. Tu tem toda a razão. A gordura no fígado ela é muito comum, tá? A gente tá falando aí de 20, 30% da população, às vezes 40% conforme a população. E é uma doença que não dá nenhum sintoma. Muitas vezes é um diagnóstico que apareceu por acaso no outro exame, e isso pode trazer consequências, sim. Tá? Então, e ela traz 2 tipos de consequências, assim. A gente pode falar que ela traz consequências pro fígado diretamente, além de que ela é um fator de risco para outras doenças. Por exemplo, pro fígado, ela é uma causa de cirrose, tá? Então, a gordura no fígado pode levar a pessoa a longo prazo a ter cirrose e também pode causar, inclusive, câncer de fígado, tá? Então, é um fator de risco para essas 2 doenças. E também a gente sabe que ela é um fator de risco, chama fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Por exemplo, quem tem gordura no fígado tem um risco maior de ter infarto, de ter AVC, de ter essas doenças. Eu costumo explicar para o paciente que, da mesma forma que a gordura ela vai se acumulando do fígado, ela vai se acumulando no coração, nas veias ali do pescoço, e isso acaba aumentando o risco de eventos cardiovasculares. É gordura infarto. No geral, né, doutor? É a gordura, ali, né? É a aterosclerose, é a placa de gordura nas veias. Ela vai parar nas veias e vai parar no fígado também. Doutor, tem um amigo meu gordo, eu não quero também fazer referência, né? Mas tá acima do peso um pouquinho, ele fica tomando chá de dente de leão, come igual um cavalo, igual um porco, não emagrece e fica tomando chazinho e diz o seguinte, não, chazinho é bom pro fígado. Pô, doutor. Não, assim, infelizmente é muito comum, assim, uma coisa meio popular, né? Os chás pro fígado, geralmente é um chá mais amargo, esse aí faz bem pro fígado. Infelizmente, isso não é verdadeiro, tá? Existe até alguns produtos naturais que podem ter algum benefício para o fígado, mas comprovado, mas são poucos, assim, poucos tem uma medicação que tem até uma formulação comercial de um derivado de um fitoterápico que traz algum benefício para o fígado, traz uma melhora para os exames, mas tu sabe que mesmo assim não é 100% comprovado que beneficia a gordura no fígado, tá? O que ajuda na gordura no fígado? Não é o chá, é comer menos, é emagrecimento, é comer menos, comer menos açúcar. Mas doutor, emagrecendo automaticamente eu já elimino a gordura ou não? Sim, a gente pode dizer que sim. O que a gente sabe, ó? A gente sabe que uma perda de 10 a 15% do peso, tá? Praticamente já resulta numa melhora significativa da gordura no fígado e do processo inflamatório no fígado. 10%, então, um paciente que tem 100 quilos, tem que perder ali uns 10 quilos pelo menos, isso tem benefício comprovado na redução da gordura no fígado, tá? Então, é o melhor tratamento. Às vezes,
Claro, é natural das pessoas quererem um remédio. Eles querem um remédio, Eu quero continuar comendo e quero tomar um remedinho. Exatamente, mas infelizmente esse remédio não existe ainda. Tá, me diz uma coisa, doutor, por exemplo, alimentos como lactose e glúten, tem alguma relação direta ou não? Não tem uma relação. Não tem. Claro que assim, vamos colocar assim, com relação ao glúten, né? O glúten, ele é uma proteína ali que tem em alguns alimentos, alguns cereais, tipo trigo, centeio, cevada. Por exemplo, se eu como uma dieta com muito, por exemplo, muito trigo, muito pão, muito bolo, muito carboidrato, isso vai ter uma ingestão maior de glúten, isso vai acabar, digamos, isso, o consumo elevado de carboidrato é um fator de risco para a gordura no fígado. Então, não que o glúten seja o problema, mas muitas vezes o glúten, ele está presente numa série de alimentos que tem carboidrato. E a quantidade também, né? E a quantidade. Então, não é que o glúten vai fazer mal. Agora, se a pessoa que come muito carboidrato, provavelmente vai estar comendo muito glúten. Tanto que essas dietas sem glúten, o pessoal fala que traz algum benefício, mas por quê? Porque quando a pessoa come menos glúten, não é o glúten o problema, é que ela vai comer menos trigo. Aí vai comer menos bolo, vai comer menos massa, menos macarrão, menos pastelzinho. É isso mesmo. Risolezinho, machuca o coração. Então essa é a questão, né? Então a questão não é o glúten, a questão é onde o glúten está. O glúten geralmente está em alimentos que são carboidratos, muitas vezes carboidratos refinados. Tem uma pergunta pra ti aqui, mano, não vem com esse papo de rango aí, eu quero saber o seguinte: cerveja, uísque ou vinho, qual o melhor pro fígado? Cerveja, uísque... Os bêbados, né? Os de cana, pô. Olha, assim, em pequena quantidade, o vinho, o vinho vai ter ali algumas propriedades antioxidantes, né? Então, ele vai ter os flavonoides ali, que vem ali da uva. Isso vai ter algum efeito anti-inflamatório. E a gente sabe que o processo da gordura no fígado, que leva a inflamação crônica, e isso pode levar a cirrose a longo prazo, é um processo que envolve inflamação. E as substâncias antioxidantes vai trazer benefício para o fígado. Tanto que um dos tratamentos para gordura no fígado é o uso de algumas vitaminas que são anti-inflamatórias. Então, os flavonoides do vinho e do suco de uva, isso pode trazer algum benefício na inflamação do fígado. Agora sim, é isso tudo em pequena quantidade, né? É tudo com bastante moderação. Por dia, por exemplo, uma garrafa por dia, pequena quantidade ou não? Não, é muito. Tem uns amigos meus que tomam uma garrafa por dia, doutor. Porque o que acontece, assim, a gente só, com relação ao álcool, porque isso é uma coisa que é importante, né, mano? Porque o álcool, ele também causa gordura no fígado. Tanto que, antigamente, o que a gente conhecia num mundo onde as pessoas não tinham tanta obesidade, se alimentavam melhor, a grande causa de gordura no fígado era álcool. Era só o que tinha? A gente chamava que era esteatohepatite alcoólica. O paciente tinha gordura e inflamação no fígado porque bebia muito. Aí eu tô falando de uma pessoa que bebe uma quantidade considerável, né? Que a gente fala assim, para homens é em torno de 100 a 120 gramas de álcool por dia, para mulher é em torno de 80 a 100. 120 gramas, 120 ml, mais ou menos? Isso é de álcool, né? Então a gente vai ter que ver o percentual, né? Então, por exemplo, assim, um whisky, que é um destilado, daqui a pouco tem um percentual alto, 30, 40%. Então, um whisky, daqui a pouco, 300 ml de whisky já atinge 100 gramas de álcool. Então já é uma quantidade. O paciente que bebe cachaça, às vezes, que é 50%, às vezes é 200, 250 ml por dia, que é uma quantidade, não é muito aparentemente, mas isso já pode trazer algum malefício pro fígado. Isso gera um processo inflamatório no fígado e gera um acúmulo de gordura, tá? Então, aí o que começou a acontecer? Começou a surgir muita gente com gordura no fígado. Eu vou te dar um exemplo. O meu pai, isso 30 anos atrás, talvez um pouco menos, meu pai tinha um colesterol alto, se alimentava tudo errado. Um dia ele foi num médico e o cara falou pra minha mãe assim, teu marido bebe. Eu falei assim, não, meu marido não bebe. Ele bebe porque assim, ele tá com gordura no fígado, isso é coisa de alcoólatra, de cachaceiro. E na real não era, porque meu pai já tinha um colesterol alto, glicose alterada, estava meio acima do peso e já tinha gordura no fígado, isso há 30 anos atrás. Então, o entendimento mudou. A gente começou a estudar mais, e o que a gente viu? Que mesmo pessoas que não bebem, mas têm aqueles hábitos todos errados, daqui a pouco eles desenvolvem um fígado semelhante a um fígado de alguém que consome álcool. E essa gordura, essa inflamação pode levar aí a consequências graves, por exemplo, a cirrose. Então, com relação à bebida, se a pessoa tem uma esteatose,
Aí a gente teria que estudar bem o caso dele, qual o processo, qual o grau de inflamação no fígado. Tem alguns detalhes que são importantes, mas ele tem que cuidar bastante com o consumo de bebidas alcoólicas. Doutor, entre essas, eu posso falar assim, talvez o vinho seja a melhor talvez delas. Se fosse classificar. A cerveja é uma coisa, a cerveja tem um percentual baixo de álcool. Só que a cerveja o pessoal tende a beber muito, né? Entendi. Aí você compensa bebendo mais. Enquanto o vinho, o pessoal geralmente se bebe uma taça, um cálice, uma coisa menor. A cerveja, o pessoal tá bebendo uma quantidade muito alta. Isso traz mais calorias, isso engorda, isso piora a esteatose. Doutor, eu posso ser magro e ter gordura no fígado? Pode. É uma ilusão do falso magro de ser saudável. Exatamente, assim, e esse é um dos grandes desafios pra gente, sabe? Por quê? Porque na hora que a pessoa tá acima do peso e tem gordura no fígado, a receita perde peso. Já o paciente que é magro e tem a gordura no fígado, às vezes realmente mudar hábitos, exercício físico, mas pode sim. Que tu falou essa expressão, né? O falso magro é aquele paciente que é magro no peso, mas ele metabolicamente ele é doente. Às vezes tem um colesterol alto, glicose alterada, come tudo errado, come mal. Agora, doutor, eu posso ter um gordo saudável? Também pode. Também pode. Não é tão comum, né? Quer dizer, a pessoa já está acima do peso, a obesidade é uma doença, né? Exatamente. O que eu vou te falar com relação a isso, assim? É que tem vários fatores, né, que levam a gordura no fígado. Um dos fatores também é um fator genético. Tem pessoas que têm eu tenho pacientes que eu falo, assim, né? Tem gente que tem esteatose por maus hábitos, porque está acima do peso, que bebe muito, e tem uns que tem por azar. Sabe? Às vezes o paciente que ele faz tudo direitinho, sabe? Tem uma vida saudável, mas ele tem uma genética ruim, que acaba levando ao acúmulo maior de gordura no fígado. Então, quando a gente vai estudar a evolução da esteatose, um dos fatores é a parte genética. Então, aí muitas vezes é aquele cara às vezes faz tudo errado e às vezes tem um fígado sem gordura. E às vezes tem uma pessoa que faz tudo certo e muitas vezes tem daqui a pouco uma genética ruim, um distúrbio metabólico, um aumento de colesterol de origem genética e familiar e acaba tendo uma gordura. Mano, a gordura da picanha. Certo. Não, o cara quer saber. Não, assim, é gordura, né? Tá, mas vai lá, não é gordura boa, doutor? Não. No meio daquela torradinha nela, não é. Se deixar ela bem crisp, não? Não. Infelizmente não é. Infelizmente a gordura da carne é uma gordura saturada. O que eu vou falar pra você, assim, o maior vilão da esteatose é mais até o carboidrato do que a gordura. Agora sim, a gordura, comer a carne com muita gordura e tudo mais, isso quer ou não, é um acúmulo é muita caloria, é ganho de peso, sabe? Isso leva a alteração de colesterol e isso leva a gordura no fígado também. Agora o senhor não vai querer me dizer que tem que fazer exercício também. Daí é doutor, daí é um combo terrível, né? Você tem que parar de comer e fazer exercício, a vida acabou. Não, mas assim, a grande questão, né, mano, é a moderação em tudo. Tá? Então, assim, exercício tem que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, o que a gente recomenda? O que você recomenda nas diretrizes para gordura no fígado? 150 minutos de exercício por semana. Então, assim, tu teria que ter pelo menos 3 vezes por semana uns 50 minutos, ou 5 vezes por semana, meia hora fazendo exercícios, sabe? Então, 150 minutos por semana é o ideal para isso. Então, tem que fazer, cuidar da alimentação e exercício físico. Claro, eventualmente você comer ali, sabe, não é o que se faz eventualmente que vai levar a gordura no fígado, é o que se faz rotineiramente. É a alimentação gordurosa todos os dias, comer mal o tempo todo que leva. Todo mundo faz, assim, eu, por mais que me cuide, eventualmente eu como uma comida que não seria a mais saudável, mas isso aí é algo natural, mas só que isso não pode ser regra, né? Tem que ser a exceção. A exceção não pode ser comer natural, né? Você tem que comer bem. Exatamente, e excepcionalmente dá uma escapada. Tá, doutor, mas eu tenho um exame específico lá na GastroSlim para isso? Exatamente, qual é a grande novidade, né? Então, assim, quando eu tenho um paciente com gordura no fígado, como tu falou, né? Às vezes tem um grupo de amigos, todo mundo tem gordura no fígado, mas nem todo mundo vai ter, por exemplo, cirrose, tá? Inclusive a minoria que vai ter cirrose. Então, existe um grande desafio pra gente, mano, que é o seguinte: eu tenho um paciente de gordura no fígado, e eu tenho 2 perfis de pacientes, né? Eu tenho aquele paciente que tem um componente de inflamação no fígado
e que isso, ele tem um risco maior de ter cirrose no futuro, e aquele paciente que não tem essa inflamação e não está fazendo o que a gente chama de fibrose, porque a fibrose é a formação de cicatrizes no fígado e a longo prazo vai levar à cirrose. Então, a diferenciação desses dois grupos de paciente é uma coisa que é difícil, ou era difícil para a gente fazer essa diferenciação. Muitas vezes o paciente tinha que fazer uma biópsia do fígado, sabe? A gente tinha que partir para exames mais invasivos para tentar identificar se esse paciente tinha ou não formação de fibrose. Agora a gente tem um exame que é o uso da elastografia. Elastografia é um exame que a gente mede literalmente a elasticidade do fígado. Quem já viu um fígado de um boi, né? Como é que ele é? Ele é macio, ele é mole, né? Digamos, ele é... Uma delícia. Elástico. Uma delícia. Exatamente. É bom pra caramba. Eu adoro. Agora o seguinte, o fígado quando vai ficando doente, vai ficando duro, vai ficando assim meio... Imagina o fígado, como falo assim, às vezes é uma esponjinha que a gente compra novinha, ou então aquela bucha aquela bucha natural, sabe? Que é dura. Já tá acabada. É mais ou menos o fígado como fica depois que tem cirrose. Então, à medida dessa elasticidade, da dureza do fígado, vai ajudar a gente a diferenciar se aquele paciente está formando fibrose ou não. Para isso a gente usa a elastografia. Então é um exame que a gente tem disponível na GastroSlim. A gente pode usar no paciente que tem esteatose. A gente pode usar, na real, em várias doenças do fígado para a gente monitorar a formação de fibrose dele. Então o exame que tem lá é um exame não invasivo, se fosse um ultrassom, não tem corte, não tem furo, não tem nada, é pela pele, não precisa de anestesia, não precisa fazer nada, sabe? É só olhar lá, a gente vai ver se esse fígado ele tá fibrosando ou não. Ele tá bem ou não. Exatamente. Tá, doutora, só ir lá bater um papo com o senhor. Só lá a gente tem um grupo de gastros bem experientes ali que vai poder esclarecer dúvidas, fazer o melhor tratamento, dar orientação. Algumas pessoas vão ter como usar algumas medicações, mas precisa ser realmente avaliado. É reversível. Reversível. Essa é a melhor notícia de todas. A esteatose é reversível. Com a perda de peso, com a mudança dos hábitos, pode reverter. Agora sim, o que não é reversível? A cirrose. Aí acabou. Aí quando a pessoa atinge um grau de fibrose que a gente vai chamar de cirrose, aí a gente não tem como reverter mais. Claro, o paciente ele até pode ter uma vida razoavelmente boa, com bons hábitos, mesmo com cirrose, pode manter a sua vida. Não quer dizer que pegou cirrose e vai morrer, não. Mas aí quando chega em cirrose, aí a gente ainda não consegue voltar a ter o fígado normal. Os cuidados. Aí o paciente vai ter que ter cuidados de um paciente com cirrose. Até o Vitor, nosso querido Vitor Souza, da Vitor e André, tá perguntando, doutora, amendoim é ruim pro fígado? Não, o amendoim não. O amendoim, ele é claro que assim, o amendoim, ele tem gorduras boas, né? Então, o tipo de gordura do amendoim é um tipo de gordura que faz bem pro colesterol. Então, comer amendoim, comer pasta de amendoim, né? De preferência integral, sem açúcar, aumenta o HDL, reduz ali LDL. Então, amendoim é um alimento bom. Porém, é o seguinte, se eu comer muito, amendoim é calórico. Então, isso pode levar a pessoa a engordar e aquela coisa. Entendi. Pode passar do ponto. Então, comer amendoim... Tem que tomar cuidado. Tem que comer assim. Se comer assim, no café da manhã, comer ali uma fruta, um sanduíche com a parte de amendoim, ou comer amendoim. Beleza, agora não vai comer esses amendoim com casquinha salgada, com amendoim doce. Eu sei que é bom, eu gosto também, mas não dá pra comer. Eu vi um saquinho daquele, tem mais de 1000 calorias. Justamente. Caraca, velho. Não, amendoim, essas castanhas de uma geral, oleaginosas que a gente chamam, é muito boa, só que realmente é uma quantidade muito grande, devagarzinho, exatamente. Doutor, qual é o teu Instagram? Exatamente, o meu é Dr. Victor Rodrigues, tá? E também seguir o @GastroSlim. Fácil, né? Exatamente. Lá vai ter lá os Instagram de todos os médicos da clínica e a gente pode tirar mais algumas informações, algumas orientações, e se precisar de um atendimento, avaliação e esse exame de elastografia, tem tudo disponível na GastroSlim. Doutor, eu estou em busca do médico que me diga que fazer exercício faz mal, não vai ser você, né? Não vai ser, não dessa vez, Eu tô em busca ainda, quem sabe, né, a gente conseguiu. Mano, um abraço, Gil aí, ó. Pergunta, Red Bull e cirrose, doutor? Não, assim. Red Bull nada. Não, pro fígado não? Não, pro fígado não. Tu vê que é só os bêbados, né? Não adianta, é só os cu de cana. O que acontece assim, ó, uma coisa interessante é que assim, ó, em níveis baixos, a cafeína pode trazer até algum benefício, sabia? Claro que assim, qual é o problema do Red Bull?
O Red Bull tem muito açúcar, né? E assim, não sei se a gente tem tempo para conversar ainda, mas assim, o açúcar do refrigerante e do Red Bull, desses energéticos, é um tipo de açúcar, mano, que é muito ruim para pro fígado. Muitas vezes é o que a gente chama é a frutose, são alguns adoçantes, são alguns adoçantes industriais que são muito maléficos para o fígado e levam a cirrose, levam a esteatose. Então, o problema do Red Bull é o açúcar que tem nele. Tá? Então não é interessante. Agora, por exemplo, a gente tem estudo mostrando que café preto, sem açúcar, em quantidades moderado, pequenas, 3 litrinho doses por dia, sim. Fala em 3 doses por dia. Achei que era 1 litrinho por dia, né? Tranquilo. Isso traz benefício para o fígado, sabe? Então a gente recomenda o paciente, então o paciente, claro, não adianta encher de açúcar seu café, né? Mas o café em em quantidades moderadas traz benefício. Então a cafeína vai trazer benefício, acelera um pouco o metabolismo ali do fígado e a eliminação da gordura. Doutor, obrigado pela presença. Prazer se receber, vou te convidar mais vezes. Não, pode convidar, que a gente tá aí. Até porque eu te falei, os bêbados daqui piram, né, cara? Um abraço pro Samuel Alano, meu bruxaço tá aqui, o Gil de Sara, um abraço, Vitão Souza, o Clayton, todo mundo. Obrigado, doutor Victor. Obrigado a você que está comigo todas as tardes no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, neste programa, assim, todo mundo tem esteatose, uma gordurinha no fígado, mas somos todos humanos, pô. A vida é mais fácil e muito mais saborosa